Bom, pessoal, seguindo então para mais uma visão aqui sobre esses temas que foram falados no evento, eu vou chamar ao palco agora o nosso veterano do dia, né, como a Carol já adiantou. Ele é gerente de Growth no Canal Tech, mentor no Google News Initiative e analista na Globo News CBN, Fabrício Vitorino. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado por terem vindo. É super importante assim, a presença de vocês, o debate, essa troca. Fantástica a apresentação de vocês. Às vezes parece que a gente vai a um festival que ninguém mais foi, né? E onde vocês foram, caramba, não tive lá. Então é fantástico a gente ver a cada download que eu vou, a cada encontro que eu vou, fechado, aberto, online, presencial, eu vejo, caramba, eu não estava nesse lugar, né? Onde que essas pessoas foram que eu não vi isso, né? Então é a minha 7ª vez em Austin, né, pro SX. E é curioso que o que despertou meu interesse para o festival foi um chefe com quem eu não me dava muito bem. Eu tinha sérias diferenças com esse chefe, né? E ele, você tem que ir para o SXSW. Isso em 2015. Então, assim, eu agradeço muito a ele, apesar das nossas divergências, foi um baita feedback. Bom, hoje eu sou gerente de Growth do Canal Tech, o maior site de tecnologia do Brasil. Também sou mentor no Google News Initiative, participo dos times que ajudam veículos, publishers, a se desenvolverem, né, a acharem modelos de negócio sustentável, visando aí um jornalismo mais independente, mais social. E eu também sou doutorando na UFSC, eu estudo Relações Internacionais, sou formado em jornalismo, em letras, morei na Rússia, sim, morei na Rússia. Então eu sigo estudando. Ontem eu estava numa aula lá na UFSC, onde a gente debatia o que é ser intelectual, né? E aí é interessante que vocês trouxeram um futurista, né? E 8 anos atrás não existia futurista no SX, né? Algo relativamente novo. Então, eu comparo muito aqueles que se dizem intelectuais com aqueles que se dizem futuristas. São pessoas que aplicam métodos críticos, né, tese e antítese, para tentar entender o que vem por aí. Não é para acertar, não é para prever o futuro, não é para jogar búzios, não é para coisa assim. É muito mais, olha só, o que pode acontecer. Não é isso, eu estou sem um passador, será que tem? Aqui. Vamos ver se funciona. Bom, isso aqui é o Eat, Sleep, Repeat. É um dos hotéis, né, o SX acontece em, sei lá, 20 hotéis, né, e um desses tinha essa plaquinha que eu achei fantástica. Eu vou dialogar um pouquinho, vou tentar ser rápido, vou dialogar um pouco com o que aconteceu em 24 e o que aconteceu esse ano. Então, para falar do futurista, eu gosto muito da MWeb, gosto muito de todos eles, mas eu adoro o MIT, até pela minha natureza, um pouco de método, né? Então, eles trazem todo ano as suas previsões, né, a forma como eles veem que o futuro vai acontecer. E a do ano passado era essa aqui. A desse ano é aquela lá. Vocês vejam que não tem muita coisa em comum, apesar de ser o futuro, né? O futuro não tem fim, ele pode ser 1, 5, 10, 100, 200, 300 anos. Aquela frase lá em cima, ela escapou porque era a legenda da professora que estava apresentando. E aí ficou interessante, né? Porque Twitter Killer é o Elon Musk. Enfim, a gente buscava... Twitter Killers era uma tendência de futuro do ano passado. O que significa isso, né? Redes sociais que vão ser menos tóxicas, que vão ser com algoritmos mais personalizáveis e que vão propiciar o diálogo que o velho Twitter, que foi anunciado no SX em 2007, ele, né, trouxe para a gente. Se realizou, eu vou mostrar mais adiante, mas o resto vocês vejam que algumas coisas viraram tendência, outras estão para acontecer. Anos atrás, 3D era uma tendência, hoje ninguém mais fala disso. Muitas coisas flopam, como a gente fala. Edição genética também não está muito perto de acontecer. E ali, desse ano, robotáxi. Já tinha robotáxi em Austin, e 8, 10 anos atrás, era quando alguém falava em eVTOL, em robotáxi, a gente ria, né? Você está louco, né? E a gente pegou um Waymo esse ano, né? Um táxi autônomo, né? Quem teve coragem. Então, as previsões elas variam, o futurismo não é exato, ele é mais um método para a gente tentar entender o que vem por aí. E aí o diálogo, né? 2023, a Eve, que é a subsidiária da Embraer, mostrou lá o eVTOL, foi um sucesso na feira de trade show, né? Que as empresas mostram suas inovações. Então estava lá a Eve, eu fiz a entrevista com o executivo da Embraer, ele contou que eles iam fazer um voo com o eVTOL da Embraer. Foi lindo, foi um sucesso, mas quem fez o primeiro voo lá esse ano foi a Lyft,
que não é a concorrente do Uber, é uma startup. E aí eles chamaram... E assim, o SX são vários festivais em um festival. Então, nesse dia, estava tendo um convite para algumas pessoas assistirem a decolagem do eVTOL, e estava ventando, não sabia se ia ter ou se não ia ter. Bom, acho que umas 20 pessoas foram lá, assistiu primeiro, depois o Fantástico foi lá também, mostrou, conseguiu mostrar. Mas o primeirão foi esse aí. Do outro lado do Rio, ele decolou com um piloto que não precisava pilotar, então ele pode ser pilotado manualmente, pode ser pilotado pelo piloto automático, ou pode ser por um joystick pelo fundador, que ele vai aparecer talvez no final da GIF. Então as coisas mudam muito. O eVTOL, que era piada 8 anos atrás, a Embraer levou o seu mockup que não voava, acabou que uma startup fez o primeiro voo. Então é bem fluido, né? E para resumir isso, exatamente a fluidez é a palavra desse ano. Todo ano a gente tenta escolher uma palavra ou uma frase para resumir o festival. As ciências, tudo que separava as ciências, todas as fronteiras, elas hoje não é que elas são invisíveis, elas não existem mais. Então, o SX esse ano misturou muito psicologia, misturou filosofia, misturou robótica, misturou física, misturou química. A gente teve uma palestra com o Alisson Motter, que é um professor brasileiro, que está recriando o cérebro. Para quê? Para integrar com as máquinas, para que a gente chegue num nível de processamento mais próximo da máquina mais perfeita que existe na humanidade, que é o nosso cérebro. Então, toda essa corrida, né, para chegar onde? No cérebro, né? Então, todas as fronteiras, elas esse ano, de fato, deixaram de existir. E aí, a inteligência artificial, que conecta um pouco com a fluidez, né? A gente também, 22, 23, quando o ChatGPT, os modelos de linguagem massiva surgiram, foi um choque para o festival, porque a gente não sabia lidar com isso. E a recriação do cérebro, ela passa um pouco por essa necessidade que o ser humano tem de conviver com a inteligência artificial. Talvez em 22 não estivéssemos prontos para isso, 23 certamente não estávamos, mas 24 a gente entendeu que, poxa, tem um futuro nisso aí, né? Esse ano, quem não usa aqui, alguém não usa ChatGPT, alguma coisa, Perplexity, alguém não usa? Não tem, né? Acho que eu vim no metrô agora de Ipanema, mais cedo para cá, e tinha um camarada lá com uma bolsinha de vender alguma coisa assim, né? Acho que é vendedor de rua, e estava lá com um ChatGPT, né? Falei, caramba, né? Impressionante. E 22, inteligência artificial era coisa de cinema. Então, por que criar um segundo cérebro? Para que a gente tenha a nossa habilidade. Eu, por exemplo, sou formado em jornalismo, mas eu me formei em letras, pedagogia, aí estou em relações internacionais, trabalho com metodologias, não sou um PM, mas gostaria de ser. Vou lá para o festival todo ano, então assim, eu tento ser o mais fluido possível. Eu vejo meus filhos de 13 e 11 anos, cada hora está num lugar, né? E é natural da idade, mas eles já têm uma habilidade 100% digital que eu não tenho. Eu nasci numa época analógica, vivi a transição. Algumas coisas são estranhas para mim. Então, robô que não parece com um ser humano, para mim é esquisito, né? Não vou interagir com ele. Então, não tem essa maturidade digital. E outra coisa que é muito importante na inteligência artificial é o algoritmo, que a gente se familiarizou também no SXSW, 15, 16, 17, quando o Facebook surgiu, e a gente ficou meio chocado, né? Ele começou com manipulação de eleições, manipulação de comportamentos, né? Manipulação de tendências, e a gente entendeu que aquele algoritmo que conectava as pessoas na faculdade, idealizado por um jovem empreendedor, podia representar uma ameaça para a democracia, né? Vocês mencionaram, né, os downs e os ups da robótica. Então, a gente entende que o algoritmo está aqui para replicar um pouco do que a gente, do nosso comportamento. Então, ter um segundo cérebro, ter uma segunda habilidade, que é a fluidez, que é saber se adaptar às mudanças, e elas vão ser cada vez mais rápidas, a skill, a habilidade, não do futuro, né, mas de hoje. Então, saber mudar é imprescindível para a nossa indústria hoje em dia. Uma pequena timeline desse triênio, o ChatGPT, o modelo massivo popular surgiu ali em final de 22, 23 sequestrou o festival, só se falava disso. A programação mudou. 24, uma discussão, olha, o que vai acontecer com isso, né? Como é que a gente vai lidar? E esse ano já foi, olha só, aplicações práticas, ele está aí, é inexorável, é impossível reagir. Então, em 3 anos,
talvez tenhamos sofrido uma mudança de paradigma, não só em termos de produção, de modo de produção, mas em termos de relacionamento que levou a gente a essa epidemia de solidão, que se a gente já estava com um pezinho nela na época das redes sociais, quando era só redes sociais, hoje com a inteligência artificial não tem mais como fugir. A gente não sabe lidar mais com é artificial, é humano, estou sozinho, estou longe, estou perto. Então, três dicas práticas aqui, acho que vale lembrar, para quem está na indústria, para quem está nas empresas, para quem está nos times, como eu estou, eu faço um esforço tremendo para fomentar entre o meu pessoal times híbridos. Então, a gente ter pessoas que estão usando ferramentas, que são IA, que voltam para as pessoas, que voltam para as ferramentas. Então, o tempo todo a gente tem um time que não é só de 2, 3 pessoas, mas que é potencializado pelas ferramentas. Então, testar. Tá preguiça. Nossa, todo dia tem um site, não sei se vocês conhecem, que é There's an AI for that. Né? Você até fez o lip sync aqui, né? Tem uma IA para isso. Então, o que você quer que vocês imaginem? Tu vai no There's an AI for that e tu vai achar. É uma IA para calcular o tempo que eu vou levar para varrer a minha cozinha. Tem. Eu quero para pintar, tem tudo que vocês imaginam. E às vezes é difícil imaginar uma utilidade para isso. Então, existe. E se não existe, alguém vai fazer, de repente, a gente. Né? E os fluxos de trabalho, que é onde está a grande mudança, né, hoje em dia. Como a gente fazia um ano atrás? Dá para fazer mais rápido, dá para fazer melhor. Eu gosto de acreditar que é para que eu saia mais cedo e fique mais tempo com meus filhos. Tem gente que gosta de acreditar que é para ser mais produtivo, para ganhar mais dinheiro. Então, a motivação é tudo. Acho que tudo vale. E aí, pessoal, segurança digital. Eu saí desse festival esse ano um pouco down, assim, meio deprê, né? Porque a gente viu que, nossa... E logo depois veio o hipster do adolescência no Netflix. E aí é curioso, né? Você abre a Netflix, aí de repente aparece uma série que o algoritmo da Netflix está empurrando para todo mundo. Aí você fica, não vou assistir, não gosto disso. Mas amanhã está lá de novo, e depois de amanhã está lá de novo. Então é o algoritmo te testando, e muda a legenda, muda o título, muda o gancho, e tu vai acabar assistindo. E de repente esse hipster que estava numa plataforma de streaming virou o talk of the town, virou a conversa da praça em todas as redes sociais. Então um algoritmo aqui, e não achem que foi... todo mundo começou a ver. Não, o algoritmo da Netflix empurrou para todo mundo. Foi para o Facebook, está no Instagram, está no TikTok, está no jornal, está na esquina, está no metrô. Então, um algoritmo incentivou outros algoritmos e manipulou o nosso discurso. Então, só se fala disso. E qual que é o assunto de adolescência? O impacto do algoritmo nas nossas crianças e adolescentes. Então, é o Ouroboros, né? A cobra está se retroalimentando, criando buzz. O modelo não para. Então, a gente tem que ter muita... Como vocês falam, eu adorei que você falou do letramento midiático, né? De saber interagir com a inteligência artificial. Novamente, o segundo cérebro. A gente precisa saber se adaptar e precisa saber o que está acontecendo, de onde vem para onde vai. Segurança digital, vocês tocaram nesse assunto, né? Teve uma... Logo no segundo dia, gente. Tu vai assim... Hoje vai ser legal. Aí tu vai numa palestra da Meredith Whittaker, a CEO do Signal, que é um WhatsApp 100% encriptado, não guardam dados de ninguém, e ela já fala, olha só, se você está no WhatsApp, perdeu. Se você está no Telegram, perdeu. Se está rolando dado sigiloso no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, para onde quer que a gente vá, tem alguém observando. E os data centers da Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, não precisa falar muita coisa, né? Então, a nossa conversa do WhatsApp vai ser processada por alguém. Então, assim, vale. Eu quero ter lá o agente, adoro a Alexa. Mas, assim, eu sei o que eu estou falando com ela, eu quero esse benefício que ela está me oferecendo. Eu sei o que eu estou falando com ela. Então, é muito cuidado você saber que o que tu fala, como você age, e ele sabe de coisas, 20, 30 mil pontos de conhecimento sobre cada um de nós. Correlações que nem eu mesmo seria capaz de fazer. Eu não sei 8 coisas sobre mim. Imagina 20 mil, 30 mil coisas. Impossível. Então, a segurança digital passa pela consciência de que a gente está interagindo com uma máquina que está monetizando em cima dos meus dados. Simples. Né? Então, é só ter cuidado. Coisas de trabalho, informações sigilosas. Né? Convida a turminha para o Signal, convida, né? Vamos falar aqui ao vivo.
desligar os celulares, então passar a ter esse cuidado. Eu fiquei bem paranoico. Eu já usava 2 celulares, agora então... O legal, lá do início do Twitter Killer, dos assassinos de Twitters, né, foi que esse ano o Blue Sky ganhou muita repercussão. O Blue Sky é um Twitter do bem, né, por 2 motivações. O Elon Musk comprou o Twitter, transformou o Twitter no que foi, né, em busca de uma liberdade exacerbada. Goste ou não goste, o Twitter mudou. E isso desagradou a muita gente. O Blue Sky surgiu como uma alternativa, e aí é legal a gente ver as conversas, né? Porque a Jay Graber, que é aquela lá em cima, que é a CEO do Blue Sky, ela foi ao palco fazer quase um press release ali, né? Um desagravo, porque o dono do festival ele fundou o Twitter, ele ficou muito chateado com o rumo que o Twitter tomou. Ele se sentiu na obrigação de, poxa, eu vou apresentar um novo Twitter, um Twitter do bem, né, e tal. Veio uma lavanderia ali, né, lavando o nome dele, levou a Jay e foi ótimo, porque a conversa foi muito boa, mas foi meio chapa branca. Mas o legal foi que ela foi com aquela camisa, que dialogava com uma camisa que o Zuckerberg usava. Acho que todo mundo viu isso, né? E ok. Mas num dos festivais paralelos ao SX, que é o festival do Hacks Hackers, que é um festival de jornalismo, onde a gente discute coisas bem do core do jornalismo digital, foi a Rose Wang, que ela é a mão na massa lá, né, a Chief Operator Office, qualquer nome que se dê para o negócio. E aí ela explicou, de fato, como funciona, qual o modelo de negócio, o que ela espera, falou muito dos algoritmos personalizados. E aí ela assim, confessa que o nosso momento hoje é um pouco difícil, porque as pessoas já estão meio saturadas de rede social. Elas já não sabem, a Twitter, a Instagram, a Meta tem um poder muito grande, né, um ecossistema muito grande, então para a gente é difícil. E eu gosto muito dessa premissa do Blue Sky de a prova de bilionários. E ali, no palco com a Jay Graber, a gente não podia perguntar nada para ela. Mas com a Rose Wang, que estava de macacãozinho azul, porque é Blue Sky, né, Blue. Então, aí no notebook tinha lá o adesivinho da Jay, no mundo Cine Cesaribus, já estava vendendo a camisa, então tudo, né, tudo pensadinho. E a gente podia fazer perguntas para elas. E o modelo de negócio do Blue Sky é financiamento. Não precisamos de dinheiro para os próximos 10 anos. Quem deu dinheiro? Doação. Doação de quem? De alguém. Então, assim, é a prova de bilionário, porque alguns bilionários já financiaram o Blue Sky. Ele não vai ser comprado ou não deve ser comprado. Total autonomia para rodar, com um grande grau de independência, de segurança, armazena o mínimo possível de dados, você pode montar o seu algoritmo. É interessante, mas eu, de fato, já estou meio, caramba, né, de novo. Então, assim, experimentem, porque vale, de fato, o teste. Mas tem uma questão emocional, humana, interativa, que talvez o timing não seja bom. Mas trazendo dos algoritmos do segundo cérebro para a computação quântica, e aí é um tema absolutamente louco, né, porque ele surgiu sequestrando o SXSW 2 anos atrás, e falava-se muito da computação quântica associando ao metaverso. Alguém lembra de metaverso aqui? Vocês lembram? Lembra? Que era a tendência da MIT em 23, tá? E aí, no passado, teve uma professora da Dinamarca que falava: o metaverso não está morto. Ele está aqui no subsolo 1, esperando que o ecossistema consiga processá-lo. Hoje, a gente tem uma grande limitação de processamento de dados e de elétrica, né, de energia. Né? Não existe energia capaz de movimentar aquilo, os processadores que a gente precisa para movimentar o volume de dados que a gente está criando hoje em dia. Então, a computação quântica entra aí. O jogo ele é muito fechado, pessoal. O gargalo da inteligência artificial hoje é o processamento e a energia. A IA depende desse mesmo processamento. E a computação quântica vem para resolver isso tudo. E aí era engraçado, porque eu assisti 4 sessões de computação quântica esse ano passado foram umas 5. Cada uma das sessões, os palestrantes falavam um número que comparava a computação quântica com a computação mecânica clássica tradicional, que variava entre centenas de vezes melhor, mais potente, até um 7 E assim, é impossível conjecturar um 7. A gente não consegue, né, imaginar uma sala assim. Tanto... Então, é algo, de fato,
incomparável com o que a gente tem hoje em dia. E vocês ponderaram muito bem. Uma das sessões, no finalzinho do festival, um especialista americano que falava do porquê o Quantum não vira notícia. 1 hora para falar, que posso resumir em 2 frases, porque ninguém entende e porque não serve para nada, hoje. Por que não serve para nada? Porque não há investimento suficiente para desenvolver a computação quântica. E aí faz o alerta, como bom americano. A China criou uma cidade com 35 mil pessoas, com funding, com financiamento infinito, porque a China já entendeu, perdemos a corrida do IA. Perdemos a corrida da segurança, perdemos a corrida das redes sociais, mas a da computação quântica a gente vai ganhar. E aí, muito bem conectado com a geopolítica digital. Quem dominar a IA vai ter a supremacia, não dá para a gente dizer bélica, mas vai ter uma supremacia regional no mundo multipolar. Já passou. A próxima discussão é a computação quântica, que a gente falava 2, 3 anos atrás, em 2050. Esse ano já apareceu em 2026 a 2030. Então, talvez ano que vem a gente já tenha alguma coisa muito mais concreta. E a computação quântica vai resolver a IA, vai resolver o dilema energético, vai resolver a segurança, mas não sabemos exatamente até onde isso vai. E aí, para a indústria, para as pessoas que trabalham na mídia, no mercado, onde quer que seja, os sinais são claros. E aí um companheiro do SX, veterano, que está no mercado, que é CEO de uma empresa média para grande, ele fala, cara, sempre que algum pitch menciona Quantum, eu já chamo o cara para conversar. Sempre que aparece alguma iniciativa de computação quântica, de pesquisa de Quantum na minha mesa, eu chamo para conversar. Então é algo que essa janela vai abrir muito rápido e vai fechar muito rápido. Porque todas elas abriram, ficaram um tempo e cada vez a janela vai ficando menos aberta, menos tempo. Então é algo, de fato, que hoje a gente não entende, poucas pessoas estão pesquisando, o governo não presta muita atenção nisso, então é uma grande janela para quem quer inovar, ficar atento. Ano passado, a Karina Shaw, que falou muito bem esse ano no palco do Google, ela levou numa sessãozinha lá. Tu estava nessa, Yuri? Não, né? Tu foi nessa? Ano passado tu foi nessa, não, né? E aí ela levou o chipzinho, eles falaram muito de computação quântica, ninguém entendeu nada, porque eles foram no nível lá hardcore, uma velocidade 5 lá, que a gente ficou meio, opa, peraí. Mas o legal foi que eles levaram as placas de computação quântica e, dado momento, eles falaram assim, vai ficar aqui. As pessoas saíram, quem quiser pegar, pode pegar. Ninguém botava a mão no negócio. Eu morri de medo de tocar nesse treco aí. Então, você não sabe exatamente o impacto disso, né? Como é que funciona. Eles sabem, eles dizem que sabem. Mas é fantástico você estar diante de uma tecnologia extrema, né? Alguma coisa... Ainda que isso fosse um mock-up de mentira, né? Enganou todo mundo, mas a premissa era de que era verdade. Então, a gente ficou assim, me olhando, né? E eles ficavam com medo quando alguém encostava muito assim para... Né? E aí foi bem curioso ter visto uma placa quântica. Para fechar, os festivais paralelos. Quem vai ao SX, pela primeira vez, eu recomendo que vá. É claro que é um investimento grande, mas é um investimento em si, então vale a pena. Mas é bem interessante, porque tem as trilhas mainstream, as trilhas principais, onde falam aqueles que tu tem que ver. É tipo, sei lá, show do Paul McCartney. Você tá 70 anos no mesmo show, mas se ele fizer, a gente vai de novo. Você tem que ir. Amy Webb, você tem que ir. Brené Brown, você tem que ir para chorar na Brené Brown. Então é impressionante que você cumprir esses ritos, mas existem festivais paralelos. Jornalismo, a RVR, a Feira Trade Show, né, que é onde as empresas e as startups mostram lá suas inovações. Esse ano a China não tinha nenhum palestrante chinês oficialmente. Tinha lá sino-americanos, mas não tinha chineses. A feira não tinha o China Trade Company International Bureau, blá, blá, blá. O TikTok não estava lá. Então, a China foi completamente alijada da conversa. Lembrando que o festival aconteceu poucas semanas após a posse de Trump. Isso teve um impacto muito grande no festival também. Então, palestras foram canceladas, sessions foram canceladas. O EDU, que é o festival de educação que acontece antes, teve muitas discussões que acabaram, assim, até por receio, né, gente mais realista que o próprio rei, acabaram, é melhor não falar disso agora. Então, a China ficou de fora. E como é que você tira a China de qualquer discussão de tecnologia, tendência, comportamento? Bem contraproducente. Ano passado, houve uma invasão, talvez você lembre, né, de exército, CIA,
FBI, Marines, forças, Homeland Security, tudo que você imagina que vocês veem nos filmes de espião, de ação, de guerra, estavam lá, com estandes gigantescos, né, com capacetes. Esse ano não tinha nenhum órgão governamental. Nenhum. Estava lá a polícia de Austin, o Bureau o ECO de proteção ambiental do Texas, mas nenhum. E foi um choque no passado, muito protesto. Cantores não se apresentaram no festival de música por conta da presença do exército, que estava, assim, passou do ponto, né? Então, você ia lá fazer yoga com um colchãozinho do exército americano. Era meio, né? Então, tinha um helicóptero da CIA ali para você testar, tinha robô, desarmava bomba. Não tinha ninguém esse ano. As discussões sobre conflitos do Oriente Médio que sempre acontecem, sempre temos palestrantes palestinos, israelenses, sírios, libaneses, iranianos, mínimas, laterais nos painéis de governança. Então foi bem curioso, e quando se falava disso, as pessoas que estavam no palco ficavam meio... Tipo, pode isso? Agora, pelo segundo ano consecutivo, a Ucrânia leva o seu ecossistema, representantes do seu ecossistema para Austin para fazer painel, para o Festival Paralelo. Então é muito interessante, é um momento que a gente tem de interação com aquelas pessoas que estão tocando um ecossistema de startups, um ecossistema digital, de empreendedorismo dentro de um país em guerra. Qualquer que seja a posição que a gente tem em relação ao conflito, tem a minha, acho que talvez vocês tenham de vocês, é muito peculiar a gente ver como o ecossistema de inovação, de empreendedorismo, de criação da Ucrânia segue funcionando. Segue lá, passando pires, pedindo dinheiro, pedindo investimento e conseguindo. Então, eles hoje são autossuficientes em produção de chips, em produção de drones, criaram tecnologias que a Ucrânia também está isolada. Então, é inacreditável o que eles estão fazendo, e com a coragem de ir lá, propor painéis, propor discussões, falar as verdades, né, que eles defendem e fazem todo sentido. Então, foi o único momento de geopolítica, mas bem num cantinho do festival. Então, se era um festival para questionar muita coisa, esse ano foi um festival que essa parte ficou aqui assim, guardadinho no armário, e tomara que volte no ano que vem. Então, falando do ano passado, esse aqui sou eu testando o capacete da unidade Marine Corps, blá, 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 que era um capacete que tu botava, e ele expande a tua visão. Então, você consegue ver o chão onde tem mina, você consegue ver o caminho que você tem que ir, tem um rádio. Então, o volume de informação nesse capacete aqui é absurdo. 3 minutinhos com ele eu já queria dormir. Porque você consegue... Enfim, é inimaginável. Você vai atirar, ele diz quem é inimigo, quem não é inimigo, qual caminho você tem que ir, quem está te chamando, os barulhos que ele faz, o peso que ele tem. É assustador. Aqui no meio é o Nick Bilogorsky e o Alexander Kozovan, são 2 ucranianos. Esse aqui, o Bilogorsky, ele é o chefe do que é chamado o Exército de TI da Ucrânia, e o Kozovan é o CEO da maior empresa, da maior startup da Ucrânia. E estavam no palco lá falando dados, lançando o livro. Muito pouca gente até com receio, né? E é um momento que os locais vão lá para fazer perguntas desconfortáveis, e faz parte do jogo também. Aí, curiosamente, lá na direita, tinha uma startup ucraniana que ela fez os simuladores de treinamento de drone, né, que os ucranianos usam. E é o simulador que eles usam lá para atacar a Rússia, né, para se defender da Rússia. E as pessoas olhavam assim, né? E aí, não sei se alguém já pilotou drone aqui, né? Alguém pilotou drone? É completamente diferente a lógica do drone ucraniano. Então, eu tive a oportunidade de treinar lá, eu ganhei até um brevezinho de piloto de drone da Ucrânia, mas um standzinho bem no cantinho, lá no finalzinho, assim, sem muito destaque. Então, são os festivais que acontecem dentro do festival, e a gente tem que ir assim, sempre com um olhar muito treinado. O que é isso? É muito fácil deixar passar coisas, mas também é muito fácil você focar em outra coisa. Para ficar ali 1 hora na fila do drone, eu perdi uma palestra. Para assistir aqui o Nick Bilogorsky, eu perdi uma outra palestra que eu queria muito ver. Então, são escolhas que tem que fazer o tempo todo, e às vezes tem 5, 6, 7 opções. Mas, gente, quem tiver essa oportunidade,
de ir a esse festival, e a gente vai ter o Web Summit agora também, daqui a algumas semanas, vale muito a pena pelo o tanto que ele estica a corda da tua imaginação, né, da tua compreensão das coisas. Às vezes você sai de uma palestra assim, nossa, que monte de abobrinha que eu acabei de ouvir agora, mas depois de um tempo você... Olha, pode ser que faça sentido. Bom, esse aqui está o QR Code para... Eu participei de um reporte da GoEd, eu fui curador da trilha de jornalismo. É um reporte de 150 páginas, vale ler. Eu também vou baixar de vocês, não vi ainda. Adorei o podcast, muito bom. Quem não ouviu, ouça. E é isso, assim, quem quiser trocar, mandar mensagens, adoro. Aliás, o Elon Musk foi em 2018, de surpresa, só para fechar aqui um dropzinho, de surpresa, né, e tal, e foi super ovacionado, né? Ele ainda era adorado naquela época. E o principal recado dele foi que existe uma grande possibilidade que os robôs, no curto espaço de tempo, possam entender que a humanidade é o problema e possam resolver destruir a gente. E essa fala dele de 2018 ficou na história, né? Ele foi outra vez em 2013, mas não causou tanto impacto. E ele tem uma dificuldade muito grande de falar, assim, acho que o cérebro dele está sempre em 400 km por hora, né? Então, gosto ou não gosto, é sempre interessante vê-lo falar, porque ele é muito provocador. E essa de 2018 foi uma que eu saí assim, gente, eu quero morar na caverna. Mas o Obama já fez surpresa lá, esse ano a Michelle Obama fez também, então sempre tem uma surpresa, sempre tem um Kinder Ovo ali no festival, no finalzinho. Né? E é isso, pessoal. Foi rápido, foi corrido, mas quem tiver a chance, aproveite. Tá bom? Obrigado de novo pela presença de vocês.